Existe algum sistema integrado? Essa pergunta é muito importante. Existe algum sistema integrado que gerencie a distribuição e o emprego desses recursos federais disponibilizados aos estados e municípios? Ou seja, como se pode acompanhar a execução dos recursos? Eu falo isso porque foi na época do senhor, justamente ali, naquele momento que o senhor ficou, os 29 dias, mas que começou a crescer rapidamente hospitais de campanhas. Começou a se montar os hospitais de plástico, né? Muitos em estádios municipais, em vários estados aconteceu isso. E esses mesmos hospitais, 5 meses depois, 5 meses em alguns casos, foram desmanchados da noite para o dia. E todos que acompanhavam a pandemia no Brasil sabiam que viria uma segunda onda. Os especialistas diziam isso. Eu queria saber a sua opinião sobre a montagem, tudo bem, dos hospitais, mas a desmontagem deles 5 meses, poucos meses depois, sabendo que viria a segunda onda. Isso é uma discussão de estratégia, né? Porque, sendo assim, muito franco, a gente nunca sabe se vai ter uma segunda onda, se vão ser 3. Então, são algumas escolhas que você tem que fazer como gestor, onde você se prepara para diferentes cenários. Um dos cenários podia ser uma segunda onda, que isso já tinha acontecido em doenças como, por exemplo, uma gripe espanhola. Então, o que me parece ali é que faltou algum planejamento nessa saída, porque o ideal é que você realmente desativasse algumas coisas que tivessem ociosas, mas que você tivesse condição de reativá-las no caso de uma necessidade, né? Então, para mim, ali era uma discussão mais de estratégia e planejamento. Então, de uma certa forma, isso pode ter colaborado, essa falta de planejamento, né, com a morte de muitos brasileiros que ficaram nas filas agora e foram atrás dos hospitais de campanha e não tinha. Isso é difícil dizer, porque eu teria que casar exatamente onde é que eram os hospitais de campanha, onde é que as pessoas morreram, qual é a diferença de um lugar para o outro. Acho que tem que ter uma análise um pouco, para dar uma opinião sobre essa, tem que ter mais dado, com mais conteúdo, com mais detalhe. Falta planejamento de quem? Eu acho que faltou um planejamento do sistema. Eu acho que existe aí uma coisa que eu notei, essa é uma opinião, a gente nunca teve uma necessidade tão grande de liderança e coordenação, porque ao longo das últimas décadas, talvez, a gente nunca teve uma situação como a pandemia. Então, o que existiu até hoje me parece muito mais colaboração e interação do que uma posição de liderança, até porque hoje o próprio sistema do SUS ele deixa claro que ele é tripartite e ele tem uma equivalência entre as partes. Então, eu não estava mais no Ministério na época em que houve essa necessidade de aumento dos leitos, quando você tem uma segunda onda, mas a minha impressão é que tem que ter mais estratégia de planejamento e eu acho que isso tem que ser um movimento Brasil. Eu acho que a liderança deveria caber ao Ministério da Saúde, mas acho que isso é um movimento Brasil.